Pois só Tu és o Deus eterno. Bom dia, graça e paz, graça e paz. Nós estamos aqui iniciando mais um estudo devocional com esse livro Mulheres da Bíblia, tá bom? E hoje a gente está chegando aqui na página 43. Vamos orar para a gente começar, porque o tempo voa e não espera por ninguém, né? Abba, bom dia. Bom dia, Abba, querido. Nós queremos celebrar a Tua presença. Nós queremos celebrar esse dia. Nós queremos celebrar a nossa vida. Obrigada. Obrigada. Nós celebramos a Tua obra em nós e nós reconhecemos que o Senhor tem feito uma obra em nós. Continua, Jesus. Continua a fazer essa obra perfeita em nós. Continua a nos modelar segundo o Teu caráter. Continua a nos modelar, Senhor, para que nós possamos ser a Sua imagem. Para que nós possamos ser, sim, a semelhança do Senhor. Continua a fazer a Tua obra em nós. Nós celebramos a nossa vida e tudo que o Senhor já fez até aqui em nós. Nós celebramos. Obrigada, obrigada, muito obrigada. Obrigada. Nós te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pelos nossos amigos, te agradecemos por cada situação que temos vivido, Abba, que nos desafia. Nós te agradecemos. Te agradecemos por cada situação que também vem para nos tirar do conforto, vem para nos mexer conosco. Nós te agradecemos. E nós reconhecemos que só assim nós aprendemos, crescemos e entendemos que conforto, satisfação, só na eternidade. Obrigado por me mostrar a cada dia que o conforto, a perfeição, a satisfação que eu tanto espero e almejo, só na eternidade se dará. E aqui, desafios, um romper e consolidação de quem eu sou em Ti. Obrigada. Nós queremos te convidar. Vem forte, vem forte. Vem e toma esse lugar que nós estamos. A Tua presença é o que nós mais desejamos. A sabedoria, o conhecimento, o discernimento, mas que vem do céu, é isso que nós desejamos. É isso que eu desejo. Não tem outro motivo, Abba, para eu estar aqui, senão aprender, ser moldada. Ah, Jesus, aprender com cada uma dessas mulheres que de certa maneira se tornaram referência, positivas e negativas algumas, mas se tornaram porque elas fizeram parte da história. Então eu quero te pedir, me ensina, me habilita, me capacita e me consolida. Eu aceito o processo. Eu vou seguir a jornada e eu declaro, eu já dei conta. Nós já demos conta. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que nós estamos aqui sendo habilitadas a cada novo dia. Habilitadas para o que há ainda de ser. Fica conosco, nos convence da verdade. Nos convence de toda a verdade. Ministra o nosso coração. Eis-me aqui, Abba, como um instrumento nas Tuas mãos e um canal na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E o Senhor me deu uma direção que para nós sermos mulheres no tempo do fim, a gente precisa modelar as mulheres da Bíblia, não é? Para ser mulher do fim, tem que ser mulher de Deus. Para ser mulher de Deus, tem que ter alguém que você modele. Tem que ter alguém que você se espelhe, né? E na Bíblia tem exemplos de mulheres, exemplos positivos e negativos. Exemplos a ser seguidos e exemplos a não ser seguidos, não é?
E no nosso encontro de mulheres no tempo do fim, todo mês a gente se encontra, e esse foi o 4º encontro, não foi o 3º. Foi assim, sobrenatural, aquilo que Deus tem me dito, aquilo que Deus tem falado ao meu coração. O Senhor mostrou e revelou que tem mulheres que desejam também ser mulher no tempo do fim, desejam, assim, esse lugar de... Ai, nem posso falar muito, que senão eu choro um monte. Esse lugar de revelação, esse lugar de entrega, esse lugar de intimidade, esse lugar de renúncia, esse lugar de devoção. Gente, as mulheres todas que estavam ali, estavam todas muito assim, vivendo, cada um o seu tempo, a sua porção. E isso é sobrenatural, sabe por quê? Independente do nível que você esteja, o Senhor está com você. E dentro da jornada desse tempo, você consegue compreender que, assim, o Senhor sempre vai estar conosco para nos fazer passar de fase, para nos fazer passar de nível, para chegar em níveis mais profundos. E a limitação, sempre quem vai colocar somos nós. O Senhor nunca nos limita quando Ele fala a respeito, né, do céu, porque assim o Senhor respeita a nossa decisão. E nós vamos para frente. Nós vamos dar conta, Anne, vamos dar conta desse devocional, desse estudo, vamos dar conta de tudo que está por vir, nós vamos dar conta. 8ª mulher é Dalila. Então chega aí, ó, você vai chegar na página, se você tem o livro, tá? Se você tiver o livro, é 10, é joia. Se você não tiver, você vai pegar a sua Bíblia, lá no livro de Juízes, e vai abrir ela, porque nós vamos... A nossa base devocional está lá em Juízes. Dalila é uma mulher que ela está descrita em Juízes. Juízes capítulo 16, lá bem no finalzinho. Ó, vocês são de casa já. Me ajuda, me ajuda. Glória a Deus, bom dia para quem chega, graça e paz. Ó, manda aviãozinho aí para quem você conhece, para quem você acha que vai ser relevante essa live, amém? Esse estudo, na verdade é muito mais do que uma live, né? É um estudo devocional onde a gente cresce juntos. E olha, deixa eu te falar, naquilo que nós estamos vivendo, o Senhor está sim nos habilitando, Ele está fazendo a obra dele em nós. E eu tenho aprendido que o Senhor, Ele só vai fazer através de mim aquilo que Ele fizer em mim primeiro. Ele não vai fazer nas outras pessoas a qual me relaciono, ou que eu tenho a possibilidade de estar ali junto, se Ele não fizer primeiro em mim, né? Então se permite aí que o Senhor faça em você primeiro, tá bom? Manda avião, convida mais pessoas, curte aí, hashtag toca no coração, tá bom? E comenta, transborda aquilo que você tem dentro dentro da característica e personalidade dessa mulher. Lembrando que a gente não vai ficar fixada, tá bom? Na história, no contexto das pessoas. Nós vamos ficar sempre focado na característica daquela mulher, para que a gente saiba se a gente modela ela ou não, se a gente toma ela como exemplo ou não, tá bom? Juízes, capítulo 16, versículo 4 é a nossa base devocional, e o livro ele nos propõe a estudar Juízes 16, do versículo 4 até o 20. A nossa base devocional é o versículo 4, tá? Versículo 4 do capítulo 16. Mas para você estudar e conhecer um pouquinho melhor a história de Dalila, você vai ler do versículo 4 ao 16. Do versículo 4 ao 20, desculpa. Olha só, diz assim: E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Na tradução transformadora, ele fala assim, olha: algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então, quando a Bíblia fala aqui, nas traduções Almeida, nas traduções que são mais assim, do original, fala que ele se afeiçoou. Então, a gente vai parar para observar que uma mulher, um foco aqui, tá bom? Ela era uma mulher que reconhecia, identificou que aquele homem se apaixonou por ela, não é? E ela tinha uma personalidade, ela tinha um caráter, essa mulher.
Vamos para a leitura do livro? Para depois a gente ir para a reflexão sobre Dalila? Olha só, o livro diz assim para nós. Vamos para a leitura. Dalila morava na margem do rio Sorek e foi uma mulher que serviu de instrumento para os líderes filisteus reduzirem Sansão à impotência. Sansão é o herói de Deus. Sua aparência como libertador de Israel permanece um mistério. Ele foi escolhido e equipado por Deus para esse propósito de uma maneira única. Mas Sansão, o herói, apresentou uma falha fatal. Sucumbiu facilmente aos encantos das mulheres. Uma mulher que o subjugou e se aproveitou de seu domínio sobre ele. Olha aqui, ó. Essa mulher, a gente pode observar aqui mais algo, né? Ela tinha um domínio. Ela tinha um domínio sobre Sansão. Uma mulher o subjugou e se aproveitou de seu domínio sobre ela. Ela tinha domínio sobre Sansão. Primeira coisa. Nota aí, Dalila tinha domínio. A gente está fazendo junto, tá? A gente precisa fazer a leitura para a gente poder identificar aqui. E aí a gente vai vendo as questões dos princípios e valores do Senhor para ver se dá ou não, né? Bom dia, pastora Marilza, graça e paz, sua linda. Também te amo. Fica com a gente até quando você puder. A pastora Marilza está a caminho do trabalho. Sua linda. Vamos lá. Estamos falando sobre Dalila hoje, pastora. Ajuda a gente. Fica com a gente e nos ajuda. Transborda aí. Olha lá. Vamos ali para o próximo parágrafo. Mesmo antes de conhecer Dalila, Sansão em Gaza viu uma prostituta e foi até ela. Os filisteus o perseguiram nos portões da cidade para atacá-lo ao amanhecer. Mas à meia-noite, Sansão se levantou e abraçou-se, pois Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustia a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a esquerda na outra. Esse texto está lá em Juízes capítulo 16, versículo 29, tá? Depois disso, ele se apaixonou por uma mulher no vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Aqui a gente começa a falar a respeito de Dalila, né? Porque até então, o livro ele está nos falando aqui de Sansão, que era um homem que era herói na época. Falando bem rapidamente aqui, ele foi levantado por Deus para ser o libertador do povo naquela época, do jugo dos filisteus. E a palavra fala que ele tinha que se manter santo. Ele tinha sido separado por Deus. Ele era consagrado ao Senhor. Não é? Ele não podia beber bebida forte. No caso, bebida que subisse, deixasse ele, fizesse com que ele perdesse o domínio de si mesmo, o controle de si, porque é isso que a bebida faz, o álcool faz. Naquela época era a uva fermentada, né? Não tinha a introdução de álcool ainda, então era proibido. Então a gente observa que quando o Senhor separou Sansão, separou ele para ser consagrado. E ele tinha alguns sinais de que ele era uma pessoa consagrada. Assim acontece conosco, que pelo menos é para ser. Nós temos que dar evidências que nós somos consagradas, que nós somos pessoas que temos, né, um Senhor sobre nós, que temos um Pai e que nós não vamos nos assemelhar ao todo. Então o Senhor sempre vai colocar características assim como colocou em Sansão. E uma das coisas era ele se manter, né, santo. Ele não podia comer comida consagrada. Ele era um homem que não podia comer comida consagrada, beber bebida forte, cortar os seus cabelos. E pela lei de Israel não se poderia misturar, né, os povos, vamos dizer assim. Ele não podia, sendo um judeu, vamos dizer assim, ou um hebreu, né, se misturar com filisteus, né, pessoas estrangeiras, como a Bíblia fala. Eles não poderiam misturar a linhagem. E já tinha isso como lei. Essa não era uma lei para Sansão especificamente, mas a palavra de Deus fala que era a lei do povo a qual ele servia. Não era para ele misturar. E a gente falou isso aqui esses dias, né? Sobre qual sociedade há entre as trevas e a luz. Qual sociedade há entre o incrédulo com o crente?
Não tem sociedade. Então, Sansão, ele já sabia de tudo isso e ele começou a se envolver com prostitutas. Começou a ser hábito de Sansão frequentar casas de prostituição. Até que ele se encontrou com Dalila, até que um dia ele se encontrou com ela e ele se apaixonou. E o relato da história, a Bíblia não dá detalhes, mas a palavra fala que Sansão, ele começou a ir nessa casa de prostituição e ele se encontrava com frequência com Dalila. Ele começou a se encontrar só com ela. Olha só, o nome soa lindo para nós, o autor fala, mas o que Sansão encontrou em sua casa foi pior que a morte. Que casa que o autor está falando? Na casa de Dalila. Então ele começou a ir lá com frequência e ele se encontrava só com ela, porque ele se afeiçoou a ela. Ele se apaixonou àquela mulher. A mulher fingiu amor por ele e o seduziu para que, em prova do amor que ele devia retribuir, ele lhe contasse qual era o segredo de sua força. Olha lá, ó. Aqui também tem outra, aqui para que a gente fale também, ó. A mulher, ela fingiu amor por ele e seduziu ele. Para quê? Ela tinha um interesse aqui, ó. O interesse... Ai, meu lápis quebrou a ponta. Ela tinha um interesse pessoal, né? Aí você vai ver aqui, ainda na leitura, ele fala, em prova do amor que ele do amor que ele devia retribuir, ele lhe contasse qual era o segredo da sua força. Aqui a gente vai identificar também que a gente tem uma mulher aqui manipuladora, né? Ela se aproveitou do sentimento de um homem, ela se aproveitou do sentimento dele por ela para manipular, para conseguir aquilo que ela queria. Porque o autor fala aqui que ela pediu para ele, né? Ó, em prova do amor que ele devia retribuir. Ele deveria retribuir uma prova de amor, dar uma prova de amor para ela, que realmente ele amava ela contando o segredo, né? Aí, ó, vamos lá. Juízes 16:15. Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Ela diz para ele. 3 vezes seguidas, Sansão deu-lhe uma resposta falsa. Ao tentar colocá-la à prova, Sansão provou ser invencível. O segredo não havia sido revelado. Dalila estava tecendo uma teia inextricável. É inexplicável, eu acho. Inextricável. O autor escreveu aqui, mas eu acho que é inexplicável, eu não sei. Dalila estava tecendo uma teia de engano e sedução. Ela o pressionava todos os dias e o importunava, até que conseguiu reduzir a sua alma a uma angústia mortal. Então ele finalmente revelou o segredo para ela. Dessa vez, Sansão foi reduzido ao desamparo, nas mãos de dos seus muitos inimigos. A execrável qualidade moral dessa mulher, posta a serviço por 100 ciclos de prata, concedidos por cada um dos líderes filisteus, não exonera Sansão de sua culpa. Dalila é uma criatura infame nas páginas da Bíblia. Vamos anotar aqui, porque a Bíblia fala aqui, ó, segundo o autor, que ela era alguém que era muito astuta, né? Mas Sansão não deveria visitar prostitutas em Gaza ou Soreque. Sansão havia perdido o temor de Jeová. O aspecto que nos interessa destacar sobre o comportamento de Dalila é simplesmente que ela usou sua atratividade feminina de forma ilegítima, com um propósito destrutivo e homicida. No entanto, toda mulher que finge amor e usa as armas de sua vaidade e coqueteria para alcançar seus fins egoístas está jogando um jogo paralelo ao de Dalila. O encanto feminino e a atratividade do afeto são dádivas de Deus. A mulher os recebeu do Criador. Deus punirá quem os usa de maneira trivial ou frívola, pois concedeu o encanto
e a atratividade para os propósitos muito mais elevados. Amém? Essa é a leitura que nós fizemos aqui. O autor termina aqui, depois tem as perguntas que a gente não costuma fazer, porque a gente já se delonga aqui, a gente faz toda essa reflexão aqui, então a gente não se delonga, mas o autor ele faz perguntas para sugerir o estudo, né, da mulher, se você for fazer individualmente, ou se estiver fazendo de forma presencialmente, ele faz 3 perguntas aqui. O que as atitudes de Dalila podem nos ensinar? Como podemos evitar cair em armadilhas como Sansão caiu na de Dalila? Qual é o ensino de Cristo a respeito do relacionamento entre homem e mulher a partir da história de Sansão e Dalila? Essas são as perguntas que o autor faz. Mas eu queria refletir com você e voltar aqui nessa questão de Dalila, e a gente vê aqui que a palavra fala, e também o estudo fala que tudo começou, na verdade, quando ela descobriu que ele amava ela. A gente encontra Dalila uma mulher fria. Por que fria? A gente encontra Dalila uma mulher calculista. E por que calculista? E também manipuladora. Por quê? Fria e calculista, porque ela era uma mulher que ela fazia parte de uma cidade que tinha uma cultura totalmente diferente de Sansão. E ela era uma mulher que vivia dentro de um contexto de imoralidade, de pecado. Ela era uma mulher que ela também pertencia ali aos filisteus. Ela pertencia a um povo que era totalmente contrário àquele povo que Sansão servia, né? A quem ele cria. Porém, você vai ver que Dalila, ela era fria porque ela projetou, ela calculou, não é? A traição e a morte de um homem por causa de dinheiro. Porque você vai ver que cada governador filisteu, e aí a gente você vai precisar ler depois lá, Juízes 16, e aí você vai entender que ela foi procurada pelos líderes filisteus. Ela foi procurada pelos governadores filisteus. Então não foi um ou dois, não foi um só. Foram os líderes que procuraram ela, e cada líder ofereceu para ela uma quantidade em dinheiro. Então ela foi uma mulher fria, porque ela projetou, ela arquitetou, não é, um plano para poder entregar aquele homem à morte, para poder atrair ele para uma cilada. Entende? Então ela agiu friamente. E a gente encontra aqui essa mulher fria e calculista como uma mulher egoísta. Porque você vai observar que Dalila, ela fingiu amor, né? Ela fingiu também amor por ele, para que os seus próprios interesses fossem atingidos. Eu quero que você pare para refletir sobre Dalila, para que a gente possa chegar nos nossos dias, porque isso é uma realidade na grande maioria das mulheres. Se nós, como mulheres, não prestarmos atenção, facilmente a gente entra na mesma vibe que Dalila. Facilmente a gente entra no mesmo caminho que Dalila. Porque você vai observar que Dalila, além dela reconhecer o amor daquele homem por ela queria que ele tivesse atitudes, ela queria que ele abrisse o coração dele para aquilo que favorecesse ela. Ela não estava preocupada se ele ia morrer, ela não estava preocupada se uma vida seria destruída, não, ela estava preocupada com seus próprios interesses. E o interesse de Dalila não era nem pelo povo dela, ela não estava fazendo algo em prol ao povo, ela estava fazendo algo em prol de si mesma. A atitude de Dalila revela uma atitude egoísta, revela uma atitude de alguém que estava procurando o seu próprio interesse. Eu estou fazendo isso para me favorecer, eu estou fazendo isso para que eu ganhe lucro, eu estou fazendo isso para que eu tenha vantagem. É aí que a gente pega a chave para a gente começar a observar se as nossas atitudes elas estão sendo corretas ou não. Porque a partir do momento que eu me aproprio do sentimento de uma pessoa para ganhar vantagem para mim mesmo, eu saí do propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que Deus ele nos chama, sendo mulheres ou homem, e nos insere em algum lugar, em algum relacionamento principalmente, ele te colocou por causa de um propósito. E você não pode de maneira nenhuma, sabe, ganhar vantagens ao seu próprio
Para mim, vai me favorecer. Essa situação aqui, a mudança, ou a entregar alguém vai me favorecer, vai me dar recurso, vai me dar dinheiro, vai me dar visibilidade. A partir do momento que eu manipulo uma situação, manipulo uma pessoa para que eu ganhe vantagem, para que eu me favoreça, só a mim, esquecendo todo mais, todo o coletivo, eu estou saindo do propósito de Deus. Porque todos nós somos chamados por um propósito. Qual que é o nosso propósito? Anunciar o Evangelho, revelar o Pai para todas as pessoas que ainda não receberam a revelação do Pai. Como que as pessoas vão receber a revelação do Pai por meio de você? Você tendo a revelação de que você é filha. A partir do momento que você entender que você é filha e nada mudar isso para você, você vai sempre entrar em níveis profundos e maiores, porque você sabe quem você é, você sabe quem está com você, você sabe o poder que você tem, você sabe a riqueza que você tem ao seu dispor, porque você é herança. Gente, é muita coisa. Só que você sempre vai pensar pelo coletivo. Você nunca vai pensar de forma egoísta. Deixa eu ver, que há transbordo aqui, ó. Tem gente transbordando aqui. Oh, glória! Eu gosto é disso. Deixa eu ver, bom dia para quem tá chegando. Na minha Bíblia, a Anne tá falando, diz que ela foi uma tentadora insistente. Olha aí, ó. Isso é interessante, hein, Anne? Porque tentadora, com quem ela se compara, né? Quem que fica nos tentando aí? Toda vez, toda hora, todo dia. Não é? Ó, a pastora falou que tá travando aí. Pra mim tá normal aqui, gente. Como é que tá aí pra vocês? Veja a frequência aí do Wi-Fi. Pode ser que seja a internet, viu, pastora? Dá uma olhada. Então, voltando aqui à história de Dalila, você vai observar que Dalila, ela foi motivada pela cobiça. Dalila, ela foi motivada pelo seu próprio interesse. Ela teve uma proposta e às vezes a gente não tem proposta. E aí a gente vai falar de Dalila e vai falar de nós ao mesmo tempo, tá bom? Para que a gente possa compreender no tempo que nós estamos vivendo. Lembrando que nós estamos estudando mulheres da Bíblia para que a gente seja mulher de Deus em atuação no tempo do fim. Mulheres no tempo do fim, elas precisam ser mulher de Deus. Uma mulher de Deus é uma mulher de fé. Mas ela só consegue ser mulher de fé se ela modelar algumas mulheres que se posicionaram, que fizeram história. Todas as mulheres da Bíblia, de forma positiva ou negativa, elas entraram na história e elas nos servem como exemplo. Exemplos a se fazer ou exemplos a não se fazer. Mas elas seguem, elas servem de exemplo para a gente seguir. Amém? Vamos lá? Então, você vai observar que Dalila, ela tinha uma proposta. Ela teve uma proposta de se ela conseguisse convencer aquele homem, se ela conseguisse descobrir, né, aquilo que aquele homem tinha, se ela conseguisse fazer com que ele revelasse o segredo, cada um deles ia dar uma quantidade em dinheiro para ele, não era pouca. A quantidade em dinheiro tiraria ela da condição que ela estava, vamos pensar assim. Aí eu vou falar aqui, a Bíblia não diz isso, essa não foi a motivação de Dalila de sair da prostituição, mas poderia, né? Poderia tirar ela, poderia dar riquezas para ela. Aí a gente vai pensar que ela poderia pensar de duas formas, a Bíblia não relata, isso aqui é minhas conjecturas aqui, minha mentalidade criativa, minha mente criativa. Você vai ver que Dalila, ela poderia pensar, poxa, com esse dinheiro eu posso sair da situação que eu tô. Sair do pecado, sair da imoralidade, que isso também não justifica. Um pecado, ele não vai nunca justificar o outro. Um erro, ele nunca vai corrigir o outro. Entende uma coisa? Não existe mentira pequena. Mentira é mentira. Uma mentira, ela não corrige uma outra mentira. Só a verdade, ela pode trazer luz. Só a verdade, ela pode mudar uma história. Então, Dalila, ela poderia também pensar dessa maneira, não é? Como ela poderia pensar que ela poderia se tornar a chefe daquela casa de prostituição. Ah, eu vou comprar uma casa de prostituição para mim. E continuar numa caminhada cada vez mais promíscua, cada vez mais imoral, cada vez mais corrupta e fazendo mal para cada vez mais pessoas. Porque a ideia era essa, não é? Deles matarem. A ideia era eles pararem com Sansão, não é?
Eles só não mataram Sansão porque eles acreditavam que ele ia ficar daquela condição, daquele jeito sempre. E que ele ia virar escárnio, né? Ele ia virar motivo de zombaria. Ele ficou durante um tempo até que o cabelo dele crescesse. Mas eles achavam que aquilo ia ser para sempre. Então, os filisteus, eles eram pessoas tão cheias de egos que deixar Sansão livre, vivo e preso ali, tirar ele da condição de livre, para eles dava satisfação de ver a humilhação daquele homem. Você percebe o coração de Dalila, qual que era o grupo que ela estava inserido, qual era o ambiente que ela estava inserido? Então você vai observar que essa mulher, ela tinha interesse próprio. O que motivava ela era o resultado daquilo que ela ia ter. Então, todas as vezes que você manipula uma situação para o seu próprio interesse, para o seu próprio benefício, para o seu próprio lucro, você anota aí. Todas as vezes que você vai tentar mudar alguma coisa e que é só para o seu interesse, só você vai se favorecer, isso não vem do Senhor. Porque Deus, ele é coletivo. Deus, ele é um Deus coletivo. Falando dentro de um relacionamento, e aí a gente vai falar aqui de um relacionamento de marido e esposa, né? Que isso é muito comum. É claro que há situações de mulheres que elas acabam se relacionando com um homem e às vezes está na condição de namorada ou de noiva e já tem esse domínio, né? A Bíblia Almeida fala que Dalila, ela alcançou o coração de Sansão. Eu queria que você fosse comigo para que a gente pudesse entrar aqui com mais intenção em Efésios. Vai comigo aqui em Efésios capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia. Efésios 5. Ah, meu Deus, cadê o Efésios? Efésios capítulo 5, você vai ler lá no versículo 25 comigo. Efésios 5, o apóstolo Paulo nos dá aqui um ensino, né, sobre marido e esposa. Aqui a gente vai falar dentro de um relacionamento conjugal, que é o que é mais comum, não que isso não aconteça, não que mulheres elas não se apropriem da atratividade, como o próprio texto, o livro nos traz aqui, né, que não que muitas mulheres que estão na condição de namoradas ou noiva não se apropriem da atratividade feminina, que isso é legítima. O autor nos fala aqui que é legítimo da mulher, ela ser, né, atrativa. Olha só o que fala em Efésios 5, 25. Eu queria que você lesse comigo. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Eu vou ler para você agora. Isso aqui eu li na tradução transformadora, tá? Mas olha como que a Bíblia Almeida, ela fala aqui que eu acho que vai dar uma compreensão melhor pra gente. Efésios 5, 25, ele fala assim: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. No versículo 24 ele fala, aí eu queria que você voltasse comigo lá agora no versículo 33, que fala assim, olha: volto a dizer-lhes, cada um deve também amar a sua própria esposa, como a si mesmo. Ó o versículo 33, anota aí, tá bom? É o 25 e o 33. Deixa eu colocar aqui. Ah, tá. Ó, diz assim o versículo 33. E a esposa respeite ao marido. É tão interessante a gente pensar nisso, porque a palavra do Senhor, por meio do apóstolo Paulo, nos fala que o marido, ele deve amar. A esposa, ela deve respeitar. Não estou falando aqui que a mulher não deve amar seu marido, ela deve amar. Só que quando a gente encontra a palavra de Deus, você vê uma ordenança aqui. Porque a mulher, ela não tem dificuldade de amar. Quando a mulher, ela ama, quando a mulher, ela se entrega, ela ama e se entrega por inteiro. Não é? Só que a mulher, ela tem dentro de si
porque ela foi criada para ser ajudadora, ela tem dentro de si essa agilidade, essa autonomia de ir fazendo as coisas, de fazendo com que várias coisas vão acontecendo, e ela tem essa agilidade. A mulher tem essa capacidade, não é? Automaticamente ela tem sensibilidade, a mulher ela tem a qualidade de fazer, né, várias coisas, ela tem todo um jeito de atrair. Aí nós temos que pegar as qualidades, que isso já é de toda mulher, isso já é uma característica de toda mulher, e saber para qual lado eu levo, né? Para onde que eu tô levando, para onde que eu vou usar, de forma positiva ou negativa. Então, quando o Senhor ele fala para nós em Efésios que a mulher deve respeitar, ele não tá falando que a mulher não deve amar, ele tá falando que a mulher deve respeitar a condição do marido, deve respeitar o movimento dele, deve respeitar a maneira, né, dele se mover. E o governo está sobre ele. Porém, um homem, a palavra de Deus fala que Deus ele deu uma ordem para o homem amar, porque o homem ele é muito isso aqui, ó, muito que ele vê, ele é atraído pelo que ele vê. Por isso que as mulheres hoje, depois que elas se casam, elas precisam continuar também dentro daquele espírito, né, de cuidado de si mesmo, de amor por si mesmo, de continuar dentro daquele movimento, né, como ela sempre atraiu o marido, sempre esteve ali chamando a atenção do marido. Eu quero abrir um parênteses aqui pra gente, antes de a gente voltar para Dalila. Eu cheguei a ouvir de mulher, pelo menos umas 2 mulheres, agora eu tô casada, agora não preciso se cuidar mais, agora eu já tô casada e eu não tô nem aí mais, agora... Eu falei, amada, você não pode pensar assim. Você não pode pensar assim. A partir do momento que o teu coração ele é todo rendido ao seu marido em amor e respeito, o teu marido ele tem a decisão, ele precisa tomar a decisão de te amar todos os dias. É claro que ele não deve amar uma mulher pela aparência, não, mas para o homem isso é associado, não tem como. Para o homem, aquela mulher ela precisa continuar sendo atrativa. Como que eu posso dizer? Aqui é muito pouco tempo para que a gente possa falar sobre esse detalhe. Mas a gente para observar que, falando de governo, falando de regiões celestiais, o governo Deus entregou ao homem. A mulher ela é auxiliadora. Ela tem capacidade para auxiliar o homem na missão. A missão do matrimônio, por exemplo, é a missão do homem. A mulher ela é auxiliadora. A missão dele estar como sacerdote nos lugares, nos ambientes, é do homem. E muitas de nós hoje, vamos parar para observar que temos o tal do feminismo e que muitas mulheres não compreendem com clareza o que é realmente o feminismo, né? Acaba entrando nesse lugar para se sobressair. Então, é nesse sentido que o Senhor estava falando. Porque a mulher ela não tem dificuldade de amar. Ela tem dificuldade de respeitar. Não é? Ela tem dificuldade de ser participante da missão como ajudadora. Então, muitas vezes nós manipulamos para que a gente faça da nossa maneira. Porém, eu quero voltar aqui em Dalila, em Sansão, porque a palavra fala que Dalila, ela se aproveitou porque aquele homem se apaixonou por ela, porque ele amou ela. E hoje a gente vai observar que tem muitas mulheres que elas se apropriam do sentimento porque ela acessou o coração do homem. E a palavra fala isso na tradução Almeida, que Dalila, ela acessou o coração de Sansão. Ela conseguiu acessar o coração dele. Então ela entendeu que ele amava ela. Então peraí, eu vou conseguir tudo o que eu quero. Aonde está o problema? Quando eu quero conseguir, quando eu quero me apropriar de um sentimento para conseguir benefício próprio. Eu manipulo situações para que eu possa ser favorecida. Então você vai observar que quando Deus ele deu uma ordem, e não estou aqui falando que a condição de Sansão estava certa, não estava, porque ele estava vivendo um tempo que ele estava totalmente fora do temor de Deus. Ele estava tendo práticas pecaminosas. Sansão ele estava dentro de uma vida, de um contexto imoral. Ele estava tendo relações sexuais com uma prostituta. Eu estou trazendo para a nossa vida, porque eu acredito que não seja essa a nossa condição, mas se for a condição de alguém, você receba entendimento para que você possa sair dessa vida promíscua. Amém? Então,
quando a gente traz para a nossa vida cotidiana hoje aqui, e eu acredito que eu estou falando com mulheres de Deus, que querem ser mulheres no tempo do fim. Entende? Então por isso que eu estou trazendo dentro dessa reflexão como marido e mulher, como mulheres de Deus sendo solteira ou sendo casada, tá bom? Nessa condição, porque é muito fácil a gente manipular. Quando a gente percebe que a gente acessou o sentimento de uma pessoa, a gente quer manipular ela para ela ter atitudes, para ela fazer coisas que vai nos favorecer, que vai nos beneficiar. Entende? E isso é demoníaco. Porque o plano de Deus sempre foi coletivo. A partir do momento que você vai usar da tua atratividade, a partir do momento que você vai usar das tuas habilidades para que o coletivo seja favorecido, ok, você está na direção de Deus. Agora, a partir do momento que você toma uma atitude que vai favorecer só você vai ser beneficiado, então tem alguma coisa errada. Então tá alguma coisa errada aí. E detalhe, a atitude não é só que ela seria beneficiada, aquele homem seria prejudicado. Então a gente precisa parar para pensar que a maneira de nós usarmos aquilo que nós temos de melhor, né, dentro de uma característica feminina, não pode ser para prejudicar as outras pessoas. Não é? Não pode ser para matar outras pessoas. E isso, vamos falar, todas nós temos, sendo mulher de Deus ou não sendo, todas nós temos habilidades. Por quê? Porque a mulher, ela tem, como o autor ele diz aqui, olha, a mulher ela tem a sua atratividade que é legítima. Não é? Toda mulher, ela tem dentro de si essa característica, né? A mulher, ela tem toda a delicadeza, que algumas usam da delicadeza e da meiguice para seduzir também. Então, a partir do momento que eu vou usar os meus atributos femininos para manipular e seduzir, para que eu ganhe, né? Para que eu ganhe lucro, para que eu me satisfaça, para que eu me sobressaia, para que os meus desejos, as minhas vontades sejam feitas, independente do que vai acontecer com o coletivo, é egoísmo, é manipulação. E é, assim como a Anne disse aí, né, uma tentadora insistente. Porque você vai encontrar Dalila, ela tentando várias vezes. Dalila, ela se aproveitou do sentimento. Ela se aproveitou do sentimento daquele homem para manipulá-lo. Ela foi uma manipuladora. E lembrando bem aí, dentro daquilo que a Anne falou, que um dos títulos que algumas bíblias dá para ela, que ela era uma tentadora insistente, Dalila, ela foi várias vezes, ficou tentando ali, ela ficou insistindo com aquele homem, não é? Ela ficou insistindo, você vai ver que a palavra fala aqui em Juízes, que ela insistiu por várias vezes, ela importunou ele tantas vezes, que por 3 vezes ele mentiu para ela, né? Ele deu motivos falsos. E é tão assim sério isso, porque das 3 vezes que ele mentiu para ela, ela fez exatamente aquilo. Primeiro você coloca, me amarra com cordas. E aí ela amarrou ele com cordas e gritou, Sansão, os filisteus. E ele, quebrou. Depois seriam com cordas novas, né? Só com cordas novas, e assim sucessivamente. E das 3 vezes ele conseguiu sair. E aí ela fez todo um drama. Olha o que fala aqui no versículo 16. Versículo 15. Então Dalila disse, como você pode dizer que me ama, se não me conta os seus segredos? Zombou de mim 3 vezes, e ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até que ele não suportou mais. Você percebe aqui que Dalila, ela se fez de vítima, não é? Ela acabou se fazendo de vítima aqui. Ela se colocou como uma coitada, poxa, olha como que eu vou ficar. Vamos usar para os nossos dias, tá? Poxa, olha a minha situação, mas aí não vai dar para mim, né? Mas aí ó, eu tô querendo tanto, tenho tanta vontade disso. Poxa, se você me ama mesmo, por que você não faz isso para mim? Então, deixa eu te falar, todas nós somos muito inteligentes. Nós somos inteligentes. E sabemos discernir se aquilo que nós estamos insistentemente pedindo vai fazer
o bem vai ser bom para o coletivo, para a família, para todas as pessoas envolvidas, ou se é só para mim. Porque tem muitas condições que às vezes não dá para ser feito. E a mulher, ela quer, por ser mimada, por querer que seja feito do jeito dela, da vontade dela. Ela é manipuladora para que as coisas aconteçam em seu favor próprio. Ela só olha para si. E deixa eu te falar, a gente não precisa ser incrédula para viver isso, tá bom? Se eu e você não tomarmos cuidado, nós temos essas atitudes como essa. E vou falar mais. Se a gente ficar pensando aqui, a gente vai encontrar alguma vez que nós agimos de forma a manipular. Se eu ficar pensando aqui, quando eu estava aqui estudando a história de Dalila, eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Porque teve muitos momentos que dentro da minha família eu quis que fizesse, às vezes são coisas pequenas, eu quis que fizesse dessa maneira porque eu achei que ia ficar melhor pra mim. E no fim prejudicou todo mundo, no fim prejudicou a família, no fim não foi bom. Aí eu tive que reconhecer, eu falei, é verdade, você tinha razão. Você tinha razão, não era assim que era pra ter feito. Vamos mudar. Aí tem todo o processo de mudar tudo que tinha sido feito. Por quê? Porque você queria do seu jeito. Você vai observar que Dalila, ela usou de sedução, né? Ela usou de meiguice. Ah, mas se você me ama mesmo, por que você não prova que você me ama? Você não me contou seu segredo, você tá me enganando. Não é? Você percebe? Aqui você vai ver que ela fala, a palavra fala que ele, no versículo 16, tá? De Juízes 16, todos os dias ela importunava. O que você lembra? Você lembra de Provérbios que fala sobre a mulher rixosa? A mulher rixosa, ela é aquela como uma goteira que fica falando todo dia. Provérbios, anotei aqui, Provérbios 21 e Provérbios 25 fala da mulher rixosa. Depois você leia lá. A mulher rixosa, a palavra fala que ela era como uma goteira que ficava insistente ali, e cansava, né? A mulher rixosa também, Provérbios compara uma mulher que é briguenta. Então a gente vai além de uma mulher briguenta. Né? Além de uma mulher encrenqueira, além de uma mulher que fica só arrumando confusão. Nós vamos entrar aqui nessa questão da mulher, ela ser tão assim, como que eu diria, aquela mulher que fica, não sabe o momento certo, né? Uma mulher que ela não sabe o tempo certo, uma mulher que ela não sabe a hora de parar. E ela foi tão insistente que por causa da insistência ele acabou cedendo. Quem nunca viveu isso como mulher aqui? Vamos lá. Eu já. Então nós precisamos reconhecer as nossas falhas. E aí a gente vai ver que por causa que a gente insistiu tanto que aconteceu. E aí deu ruim. Deixa eu te falar uma coisa. Precisa haver concordância sempre. E não é... Concordância não é pela insistência de uma forma egoísta. Você precisa entender que a palavra de Deus fala que as coisas elas precisam ser feitas em concordância. Em concordância porque será bom para o coletivo. Coletivo, família. Coletivo, amigos. Coletivo, sociedade. Coletivo, congregação. Entende? Vai ser bom para o coletivo. A gente precisa parar para pensar nisso. E a gente vai parar de ser egoísta. Né? Porque às vezes a gente quer que seja feito e a gente fica insistindo tanto porque a gente quer que seja daquela maneira. Deixa eu te falar, você precisa orar ao Senhor. Quando você tem um sonho, um objetivo, um ideal, sabe, você precisa orar ao Senhor. E se depende do teu marido, se depende de uma pessoa que você tem uma aliança, um diretor, um supervisor, um encarregado, não sei quem é quem, você está tentando convencer para que seja feito algo. Você precisa orar e se for a vontade de Deus, aquela pessoa será convencida. Você precisa convencer que a tua decisão, aquilo que você está insistentemente pedindo, vai ser bom não só para você, mas para o coletivo. Senão, está fora do plano de Deus, porque o plano de Deus sempre será coletivo. O olhar do Senhor sempre é coletivo. Deixa eu te falar uma coisa, o olhar de Deus é sempre para o todo. Quando Deus ele olhou para uma família e ele salvou, por exemplo, Raabe. Raabe foi salva. Raabe, ou melhor dizendo, Raabe acreditou no Senhor. Raabe se entregou ao Senhor. E o que aconteceu com ela? Toda a casa dela foi salva. Entende? Quando você vai para Atos, você vai ver que um carcereiro,
Ele acreditou no Senhor. Um carcereiro se rendeu ao Senhor. Toda a casa dele foi salva, porque ele creu. Então, o olhar do Senhor primeiro sempre é para um indivíduo. O foco do Senhor primeiro, essa é a palavra. O foco do Senhor primeiro sempre vai ser para um indivíduo, mas o olhar de Deus é para a família. Depois, o olhar de Deus, depois que ele alcançou toda uma família, o olhar de Deus é para o bairro ou para a rua. Primeiro para a rua toda daquela família, onde aquela família mora, para depois ser o bairro. Depois que Deus alcançou o bairro, ele quer alcançar a cidade. Depois que ele alcançou a cidade, ele quer alcançar o estado e assim sucessivamente. Então a gente precisa compreender isso. Como que a gente descobre se a gente é uma manipuladora astuta? Uma manipuladora, alguém que está manipulando, alguém que está arquitetando, alguém que está calculando as coisas, né? E que é de forma errada. Quando a gente está procurando só o nosso próprio interesse. Só a nossa própria satisfação. A palavra fala que Sansão, ele só abriu o coração porque ela ficou insistentemente cobrando. Depois dessas 3 tentativas, ela foi insistindo. Eu paro para pensar aqui que Sansão deve ter se esquecido, porque não foi no mesmo dia que ela fez isso. Dentro dos estudos a gente vai ver que Dalila, ela se encontrava várias vezes com Sansão. Ela se tornou ser aquela mulher que ele gostou, e todas as vezes que ele ia na casa da prostituição era só com ela que ele se encontrava. Então a gente para observar que ela fez isso várias vezes. E depois que ela parou de fazer, ela começou a ficar insistindo com ele. Olha o que diz aqui a palavra. Por fim, contou-lhe o seu segredo. Meus cabelos nunca foi cortado, pois foi consagrado a Deus. Fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Ó, o versículo 18. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou o seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Você vê que de novo ela foi lá, ela falou, não, agora eu sei que ele entregou o coração dele. Porque uma mulher, ela sabe. A gente sabe quando a gente alcança o nosso alvo. A gente sabe sim. Aonde está o problema? Você tem essa habilidade, mulher? Você tem essa habilidade. Eu quero que você aprenda, de verdade. Dalila, ela nos serve como um exemplo, bom e ruim, tá bom? Ela nos serve como exemplo. Dalila, ela traz para as mulheres a clarificação do poder que a mulher tem de atratividade, do poder que a mulher tem de convencimento, do poder que a mulher tem de agilidade, do poder que a mulher tem de insistência. Ela não desiste. Vamos falar a verdade? Então a gente pode pegar a Dalila como exemplo positivo e negativo. Dalila nos mostra que a mulher, ela tem todo um jeito de conseguir. Onde está o problema? Aqui, ó. Nas convicções dessa mulher. Se as convicções dela são de egoísmo, de vaidade, de interesse próprio, não é? De ego, de orgulho, ou se essa mulher, ela tem dentro de si todas essas habilidades, mas pensando num bem maior, num bem que vai favorecer ao coletivo, num bem que vai favorecer a todos. Aonde está o problema? Nos seus ideais, na sua cultura, na sua ideologia, porque as questões de Dalila ser insistente, ela ter o jeito feminino, ela ter atratividade, né? Ela acabar seduzindo o homem dela. Deixa eu te falar, mulher, você não pode parar de seduzir o seu homem, não é? Ah, eu sou casada, mas eu e meu marido, a gente não tem mais a liga. Então você parou de seduzir ele. Você parou de chamar a atenção dele. A mulher, você vai ver que Dalila, ela era atrativa. Você precisa voltar. Porque você tem isso em você. Porém, você precisa analisar quais são as suas motivações. Gente, motivação tá aqui dentro. Por isso que a gente só vai ser mulher no tempo do fim se a gente for mulher de Deus. E que modelou de maneira certa. Dalila, ela era uma insistente, tentadora. Eu vou usar o que a Anne colocou aí, que é muito bom.
Ela era realmente uma insistente tentadora. Ela ficou tentando ele. Quem que era o tentador? O tentador é o próprio diabo, ele que nos tenta todos os dias, não é? Só que a gente precisa parar para observar qual que é o motivo, qual que é a motivação. A motivação de Dalila era lucro pessoal. A motivação de Dalila era a vantagem própria. Ela não amava aquele homem. E detalhe, ela fingiu que amava ele. Olha, o autor ele fala aqui, olha, uma mulher fingiu amor por ele e o seduziu para quê? Em prova do amor que ele devia retribuir, ele lhe contasse qual era o segredo de sua força. Entende? Dalila estava tecendo uma teia de engano e sedução. Ela convenceu ele que ela o amava. Para quê? Para ter interesse. Quantas mulheres não vende? Quantas mulheres? Aí eu queria caminhar aqui para o final, né? Quantas mulheres não se vende, né? Não vende os seus princípios? Quantas mulheres não se vende por dinheiro? Quantas mulheres não vende os seus valores? Quantas mulheres não vende, sabe, a sua própria característica, seus próprios, como que eu poderia dizer a palavra? Seus próprios princípios de valor pessoal mesmo. Não digo nem valor assim, de princípio, sabe? De se valorizar, acaba se vendendo por causa de dinheiro, por causa de uma posição, sabe? Tem mulheres que se vendem o próprio corpo para ganhar alguma posição. E aí acaba entrando num caminho que não que ele não tenha volta. Se você encontrar o arrependimento, ele tem volta. Mas é um caminho de destruição e morte. Ele é um caminho de destruição. Não é? Você vê aqui o autor, ele fala, ela o pressionava todos os dias e o importunava. A mulher, ela é insistente. A mulher, ela tem esse poder de perseverança. Isso é uma característica de uma mulher. Você vai observar que Dalila, ela teve paciência de continuar dias. E ela voltou lá nos homens depois que ela descobriu. Não foi na mesma hora. Quando a gente lê a palavra assim, parece que tudo aconteceu no mesmo momento, né? O versículo seguinte, não. A palavra fala que ela tentou uma vez, depois no outro encontro ela tentou de novo, no outro encontro ela tentou de novo, e aí não deu certo. No outro encontro ela falou para ele, viu, mas você não me ama. Pelo amor de Deus, você não me fala o seu segredo, você não me fala poxa, que amor que é esse? E aí você vai ver que daí ele fala para ela, depois ele vai embora. E aí ela vai procurar os governantes e falar, agora eu consegui. Venham, mais uma vez, venham, porque Sansão, eu consegui, eu já descobri o segredo dele. Então você percebe que daí ela voltou lá de novo, então ela teve tempo. Então deixa eu te falar, uma manipulação, ela não é de uma hora para outra. Ninguém manipula uma pessoa de uma hora para outra. Então seja marido, seja alguém que é gerente, e eu não estou falando só da condição masculina, uma mulher seduzir e manipular uma pessoa masculina, do sexo masculino, não estou falando isso. Eu estou falando em todas as esferas que você está, seja como esposa, seja como líder, seja como funcionária, seja como filha, seja como mãe, não é? Tem muitas mulheres que utilizam das suas habilidades para manipular. Aonde está a chave? O que eu tenho na minha mentalidade, qual que é o meu ideal? Eu preciso ter clarificado isso, porque as minhas motivações, elas são, e as motivações, ela vem de dentro, ela vem de um ideal, de um motivo que eu tenho para fazer algo, né? Elas passam a ser ações, e aí que para a gente parar para refletir o que a gente está fazendo, o que me motiva a fazer isso? Vai favorecer quem? Só a mim? E vai prejudicar os outros? Então a gente precisa analisar isso. Não é? Porque a manipulação, de todas as formas, ela é errada. Eu preciso buscar e falar a verdade, trazer à luz de uma situação não é manipulação. É você tentar convencer o outro, ou abrir os olhos do outro, independente da esfera que você esteja aí, de movimento,
que é o melhor para o coletivo, é aquilo que você está falando, e não a ideia do outro, não aquilo que o outro falou. E não porque você quer ser melhor do que o outro, mas porque você está trazendo luz para o coletivo, e não só interesse próprio. Então você vai observar que tem muitas mulheres que elas se utilizam, né, do amor do seu marido para que as coisas saiam do jeito que ela quer. Não pensa nos filhos, não pensa no marido, não pensa na família, no bem-estar da família. Não, eu quero porque eu quero, eu quero porque eu quero. Vamos usar um exemplo bem simples. Algum objeto, né? Alguma viagem. Às vezes não dá para fazer a viagem. Às vezes não dá para ir para determinado lugar. Às vezes não dá para fazer determinada coisa porque a condição financeira está delicada e a prioridade são outras coisas. A mulher quer que seja feito do jeito dela. Vamos, porque se essa mulher derruba essa casa, ela não para de falar disso, ela não para de falar sobre outra coisa, ela não fala outra coisa se não for isso. Sabe assim? É uma mulher rixosa. É uma mulher manipuladora. É uma mulher arquitetadora. Ela arquiteta todas as coisas para que saia da maneira dela. Ela entra como uma mulher rixosa. Você vai ver que a palavra fala que Dalila, ela tentou ele todos os dias. Entende? Insistentemente, ela ficava ali importunando ele. Só que a insistência de Dalila era em excesso. A insistência dela. Sabe quando o marido chega assim, do trabalho cansado e passou um pouco, você tá ali reclamando, já começa a despejar um monte de coisa na cabeça. Tudo que aconteceu, seu filho da escola fez isso. Seu filho não me respeitou, seu filho não sei o quê. As contas, espera um pouco. Vai com calma, pelo amor de Deus. Se coloca no lugar, né? Vai indo devagar. E pense sempre no coletivo. Mulher, eu quero te dizer uma coisa. Dalila, ela foi assim, fascinante. Dalila, ela foi uma mulher que ela foi insistente. Dalila, ela provocou, né? Ela trouxe a adulação, ela ficou adulando ali o marido dela, o Sansão. Tô trazendo para os nossos dias. Ficou ali adulando, persuadindo. Fez drama também. Eu fiz a minha anotação aqui. Faz drama, porque às vezes a gente é dramática. Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? Faz drama. Olha, a Sônia. Bom dia, Sônia. Graça e paz, amada. Olha, isso é lindo. Olha a Sônia falando, né? Já fui essa mulher. Você sabe, a gente só consegue falar do que a gente já foi, do que a gente se curou, se a gente é curada. Coisa mais linda, uma mulher curada. Uma mulher transformada. Soninha, você tá pronta, amada, para curar outras mulheres que já passaram por isso. Viu? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Por isso que eu tô dizendo, todas nós temos essa habilidade. Todas nós, isso está em nós. A mulher, ela é atrativa, ela tem essa atratividade, ela tem o charme, ela sabe, não é? E você vai observar que o que ela precisa entender quais são as motivações dela, o que governa ela, quais são seus princípios, quais são seus valores. Até o senso de missão, viu, mulher? Você precisa entender isso. Porque quando a gente entende o senso de missão, a gente entende que a gente não vai manipular o casamento, o marido, as pessoas que estão ao nosso redor para o nosso favor. Quando você entende a sua missão, você fala, não, eu preciso pensar no todo, eu preciso pensar no coletivo, eu preciso pensar no que vai ser melhor para todo mundo. Entende? Não é? Isso é lindo demais, é lindo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não tem problema com os nossos pecados. Ele morreu, Jesus morreu pelos nossos pecados. Deus, ele enviou o Filho por causa dos nossos pecados. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. O problema é quando a gente quer guardar os nossos pecados. Soninha, você me ensina muito, minha linda. Só com uma frase. Você me ensina muito, viu? E libera aqui chaves para nós. Porque quando a gente reconhece o nosso pecado, fala, Senhor, eu sou essa mulher. Eu não quero ser assim mais. Eu reconheço quem eu sou. É aquilo que o Senhor fala também por meio do apóstolo Paulo lá em Coríntios, né? Antes da gente participar dessa, examine-se o homem a si mesmo. Se nós nos examinássemos, se nós julgássemos a nós mesmos, é 1 Coríntios 15. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Se nós examinássemos a nós, que é para nós examinarmos a nós mesmos e não as pessoas nos examinar, isso é lindo. Então, quando a gente para olhar, Senhor,
eu sou assim, eu não quero mais ser assim. Eu quero escolher, eu quero decidir, eu quero até ser insistente. Mas porque para o coletivo vai ser o melhor, para minha família vai ser o melhor. O momento não é esse, o momento é esse. Então eu vou tentar convencer, mas porque eu sei que vai ser melhor para todos, não só para mim, não é? Então eu vou me examinar. No que é errado, eu reconheço que eu quero tudo que seja do meu jeito, a minha maneira, no meu tempo, na minha hora, do meu gosto, e tá desfavorecendo todo mundo. Gente, tem um testemunho que eu ouvi esses dias na internet, esses dias assim, tem mais ou menos 2 meses. Eu ouvi uma moça, ela ficou paraplégica. Escuta isso, a gente já vai encerrar aqui. Que horas são, gente? Quem tem horas? Eu ouvi um testemunho de uma mulher, isso é um fato verídico, viu? Eu tava numa live do Pablo Marçal. Na verdade, não era ao vivo, já estava gravado. Eu vi esse testemunho no YouTube. Ele falou, uma moça, ela pegou o microfone, ela estava numa cadeira de rodas, ela disse o seguinte, me lembrei agora disso, que ela era uma mulher que ela queria que fizesse tudo do jeito dela. A família dela sempre foi muito unida. Família, não só a família dela, marido e filhos, mas os irmãos, os pais, a família era muito grande. Tinha primos, tudo. Uma família muito grande, ela falou. E todo ano, quem determinava os lugares de praia, de viagem, cada vez era uma família, se eu não me engano muito bem. Teve essa vez que ela determinou onde que eles iam. Ela escolheu, meu Deus, 8h10, Kátia, obrigado. Essa é a última testemunho que eu vou te falar, porque é dos nossos dias. Olha o que aconteceu, para que você possa compreender aqui, e a gente já termina aqui. Ela falou que ela escolheu o lugar para ir, a família não queria ir para aquele lugar, ninguém tinha gostado daquele lugar, era uma viagem em família que eles sempre faziam, e ela insistiu muito, e o pessoal não queria, não tinha entrado em concordância. Ela falou, não, nós vamos para esse lugar, é esse lugar que nós vamos. E aí bateu tanto, insistiu tanto, que fecharam. Chegou nos dias de ir, a família não estava satisfeita, a família não queria ir, tinha toda uma coisa, e ela insistiu de ir. Eu não me lembro agora se foram todos da família ou se foi parte da família. O que aconteceu no meio do percurso? Aconteceu um acidente. E justamente com o carro dela aconteceu esse acidente e ela ficou paralítica. Só ela teve uma consequências muito drásticas. Houve, né, houve feridos, ninguém morreu, mas assim, de deixar essa marca tão forte, ela foi a única. O carro da família dela, que se envolveu nesse acidente, nessa viagem, que metade da família foi, não foram todos. Mesmo os que foram só porque ela queria ir, e para não se desfazer, desgostar, deixar ela desgostosa, para não contrariar ela, acabaram indo, e ela se envolveu num acidente, e ela ficou paralítica. Ela contando esse testemunho na cadeira de roda, ela falou que ela se arrependia muito, porque ela sempre foi esse tipo de mulher, ela queria que sempre fizesse do jeito dela, ela queria que as coisas saíssem do jeito dela. E Deus tinha dado vários sinais para ela que não era para ela fazer. E ela insistiu, ela queria porque queria daquele jeito. E a maioria não queria. Você percebe que às vezes você vai trazer ideias, você vai querer que seja do teu jeito, e no momento parece que é bom para todos. Mas se a maioria, ou se todos estão falando, não, acho que assim não vai dar, porque não estou sentindo, espera um pouco. Espera todos se convencer, porque a Bíblia fala onde há concordância, o Senhor está no nosso meio. Entende? A Bíblia fala onde há concordância, o Senhor ele também faz parte. Então, se não está havendo concordância, tem alguma coisa. Deixa eu te falar. Deus utiliza dos nossos irmãos, das pessoas que nós nos relacionamos para falar conosco, para ministrar a nossa vida. E para evitar também situações. Então, a gente precisa ser sensível àquilo que Deus está falando conosco. Entende? Então, nesse caso, ela acabou sofrendo as consequências. Deus castigou ela? Não acredito nisso. Provérbios fala que Deus não castiga ninguém. São os nossos pecados que é o próprio castigo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não castiga ninguém. O próprio pecado é um castigo. Porque o pecado tem consequências de morte. A palavra de Deus fala que uma vez o pecado consumado,
ele gera a morte. Então eu pequei, eu consumei aquele pecado, eu estou gerando a morte. Eu estou caminhando para a morte. E não é morte só física, não, é morte espiritual, é morte de relacionamento, é morte de fidelidade, de aliança. É muito sério isso, é muito sério. Então a gente precisa parar para pensar, não é? A gente tem muitos atributos como mulher? Temos sim, mas precisamos entender qual é a finalidade, qual que é o propósito. Você está sendo insistente porque você está pensando no coletivo ou você está pensando só em você? Então, nós temos habilidades como mulher? Temos, e precisamos reconhecer. Volto a dizer, o problema para Deus não é o teu pecado. O problema para Deus é você não reconhecer o pecado. Senhor, eu sou isso daqui, eu sou manipuladora, eu sou fria, eu sou calculista, eu sou alguém que é insistente, mas assim, insistente de forma, sabe, arrogante, insistente de forma a desestabilizar todo o ambiente. Ah, Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu sou sedutora assim para aquilo que me interessa. É desse jeito. Reconhecer, porque aí nós alcançamos a cura. Aí nós vamos alcançar esse nível que a Sônia alcançou. Porque quando a gente passa a falar, olha, eu já fui assim. Eu já fui desse jeito. É porque uma mulher reconhece quem foi e está curada. E ela está pronta para ensinar e curar outras mulheres que estão vivendo na mesma condição. Entende? Então observa qual que é o seu ideal. O que está dentro? Qual que é o teu motivo? E aí você vai vir para fora. Entende? Se o teu ideal, se aquilo que você está querendo, se aquilo que você está manipulando, se aquilo que você está insistindo, se aquilo que você está querendo que seja feito do teu jeito, quando você para analisar, só vai favorecer você, então não é de Deus. Porque Deus, ele é um Deus coletivo. Se vai favorecer só você e não vai favorecer os demais, então tem alguma coisa errada. Se vai satisfazer somente o teu ego e deixar as outras pessoas em insatisfação, chateadas, magoadas, oprimidas, né, prejudicadas muitas vezes, então tem alguma coisa errada. Entende? Você não pode abrir mão dos seus princípios e dos seus valores. Você não pode abrir mão de si mesma, sabe? De reconhecer quem você é. Você não pode. Você precisa parar para pensar. Você precisa parar para pensar no que você está vivendo. Muitas de nós aceitamos suborno. Muitas de nós aceitamos vender os nossos princípios e valores para que a nossa maneira seja feita. Muitas de nós colocamos acima os nossos interesses, né? Acima dos princípios de Deus, acima da nossa família, acima do nosso esposo. Entende? Você está ao lado de um homem para auxiliá-lo. A palavra fala que nós somos auxiliares capazes, nós temos capacidade de auxiliar. Porém, você não pode perder esse acesso. Seu marido, ele não pode deixar de ter acesso a você. Deixa eu te falar. A palavra fala que Dalila, ela acessou o coração de Sansão. Você tem acessado o coração do seu marido? Você tem acesso? Seu marido tem liberdade para falar para você segredos? Que ele sabe que você não vai usar isso para manipular, para quando você tiver interesse em alguma coisa? Ou você vai ser aquela que vai estar ali junto? Né? Deixa eu te falar uma coisa, quando a gente como mulher perde acesso ao coração do nosso marido, houve um rompimento, porque toda mulher, ela precisa ter acesso ao coração do seu marido. É um problema? Não. Quando a gente está focada no propósito, quando a gente tem uma visão coletiva, uma visão de reino. Quando eu falo visão coletiva, eu tô falando visão de reino, viu? Visão de família, visão de congregação. Você precisa parar para pensar nisso. Porque senão você saiu do propósito. Senão você tá vivendo um matrimônio, está vivendo um relacionamento mais fora do propósito. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe quando você perde o acesso ao coração do seu marido, que você fala, você não é mais ouvida? Você fala, você não é mais respeitada. Isso é ter perdido o acesso. Como que eu acesso o coração do meu marido de novo?
respeito. Respeitando. Se submetendo. Eu tô falando se submetendo e não obedecendo. Muitas de nós entendemos até hoje errado submissão e obediência. Submissão não é obediência. Obediência é obediência. Submissão é ser sub na missão. É você ser alguém que é participante da missão. É isso que significa submissão. Em Efésios fala muito sobre isso, nós não vamos entrar nisso, que é um outro estudo. Seu marido não é seu pai. Seu marido não é seu pai, ele é seu marido. Você faz parte da mesma missão que ele. Então você não tem que obedecer, você tem que concordar com a missão. Você tem que concordar com as ideias. E se não estiver de acordo, se você fala, viu, isso aí que você tá querendo fazer não tá legal, não tá bom pra todo mundo não. Tá bom só pra você, bem. Não sei como você chama o seu marido, amor, pelo nome, isso aqui não tá bom. Então nós vamos orar, porque não tá legal. Vamos orar e pedir pra Deus convencer. Ou ele vai convencer você, vai convencer a mim. E vai haver concordância, as coisas vão fluir. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, ser submissa não é obediência. É você fazer parte da mesma missão. Nós temos o mesmo interesse, nós temos o mesmo ideal. É que nem o diretor e o coordenador. Eles estão trabalhando com o mesmo propósito, eles estão trabalhando com o mesmo objetivo. Quem obedece? Filhos. Leia Efésios 5, você vai entender isso. Filhos obedecem, esposas se submetem, maridos amam. E quando ele ama, ele, se for necessário, ele dá a própria vida por amor a ela. Mas essa mulher, ela precisa ter a mentalidade dela transformada. Precisa ter uma mentalidade de reino, senão ela vai manipular esse homem para satisfazer. E pode observar, né? Toda mulher, ela tem isso dentro dela. Só que ela precisa ver quais são as motivações. Qual é a ideologia dessa mulher? Qual que é a crença dessa mulher? Amém? Amém? Eu quero te dizer uma coisa. Dalila, ela foi uma sedutora. Dalila, ela fez aqueles charminho, né? O problema era o que estava dentro, as intenções de dentro. Você precisa sim atrair o seu homem para você, atrair o coração do seu homem para você, mas para que ele entre na missão. Missão da família, missão do reino do Senhor, a missão daquilo que o Senhor precisa fazer. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar, gente, porque a hora voa. Vamos reconhecer que nós temos esse potencial e quer que eu te fale? Isso a gente tem que falar todos os dias, porque nós como mulheres temos esse dom. Então a gente tem que pedir perdão todos os dias. Senhor, me perdoa por ser manipuladora, dramática. Me perdoa por usar muitas vezes a minha atratividade, a minha sensibilidade, o meu charme para fazer somente aquilo que eu quero, para que da minha forma seja feito. Vamos orar? Nós temos que fazer isso constantemente. Nós facilmente, se você é uma mulher que tem entendimento hoje, você vai ver que se a gente não cuidar, a gente cai em Dalila todos os dias. Vamos orar? Vamos reconhecer o nosso pecado? Vamos? Abba, querido, na tua presença nós queremos permanecer. Deus de amor, Deus eterno, Pai da eternidade, Deus forte. Nós nos colocamos mais uma vez nesse lugar, Pai, para reconhecer que nós somos pecadoras, nós somos falhas, muitas vezes omissas, muitas vezes manipuladoras, dramáticas. Ah, Senhor, nós queremos te pedir perdão quando nós usamos as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos, Pai, de forma egoísta. Nós queremos te pedir perdão, Jesus. Nós te pedimos perdão, Pai, quando muitas vezes manipulamos os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, aqueles que estão sobre nós, muitas vezes, como liderança. Nós manipulamos muitas vezes nossos amigos, pessoas que estão ao nosso lado, para vir na mesma pegada que nós estamos, quando a gente está pensando só no nosso próprio interesse. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa por seduzir, meu Pai, de maneira errada, por seduzir de maneira, Senhor, a satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades. Nós queremos te pedir perdão, nos perdoa. Nos perdoa muitas vezes por fazermos drama. Nos perdoa sim, Senhor, porque muitas vezes nós somos dramáticas.
pensando, Senhor, somente no nosso próprio interesse, somente em satisfazer as nossas vontades e prazeres. Senhor, nos perdoa. Nós não queremos, Pai, ser mulheres, papai, egoístas. Nós não queremos ser mulheres egoístas, esposas, mães, filhas egoístas. Ah, meu Pai, nós não queremos ser servas ou funcionárias egoístas, que estamos pensando só no nosso próprio prazer, na nossa própria satisfação, no nosso lucro, na nossa vantagem. Nós não queremos. Nos perdoa, Senhor, quando nós somos manipuladoras com as nossas colegas de trabalho, quando nós somos dramáticas, muitas vezes vitimistas. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, nos arranca de nós a Dalila que existe dentro de nós. Arranca, nós não queremos mais, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que temos um grande potencial de agirmos como Dalila agiu, mas, Senhor, nós queremos te pedir, nos dá uma mentalidade nova, transforma a nossa mente, Senhor. A tua palavra nos diz que somente com uma mente renovada, somente com uma transformação de mente, nós podemos experimentar qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Somente com uma mentalidade transformada, Senhor, nós vamos receber essa capacitação de experimentar a tua vontade. Então nós te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos, fala conosco. Senhor, quando nós estivermos vivendo momentos, por causa do pecado que ainda habita dentro de nós, quando nós estivermos vivendo momentos de manipular pessoas, independente se sejam nossos cônjuges ou não, independente se seja namorado, noivo, amigos, pai, mãe, independente de quem seja, Pai, fala conosco, traz essa palavra à nossa mente, Senhor, para que a gente venha nos autoavaliar, para que nós venhamos nos examinar, para que nós venhamos julgar a nós mesmas, Senhor, antes mesmo, Pai, de nós consolidarmos aquilo que nós estamos arquitetando. Pai, nós te pedimos, abre os nossos olhos, nos santifica, Senhor, nos purifica. Nós queremos ter mãos purificadas, coração limpo, Senhor. Nós queremos ter coração purificado, mãos limpas, para adentrar no Monte Santo do Senhor. Nós queremos, nós reconhecemos que nós temos esse potencial, mas nós recusamos isso. Nós rejeitamos isso. Nós queremos usar todos os dons, todas as qualidades, as habilidades que o Senhor colocou em nós. Todo conhecimento, toda a habilidade, todas as ações em força que nós temos, Pai, para agir, toda a atitude que nós temos como mulher, nós queremos colocar, Deus, na tua presença para que a gente possa utilizar em favor, em benefício da nossa família, em favor, em benefício do próximo, em favor, em benefício do coletivo, em favor, em benefício do reino, Senhor, em favor, em benefício, Pai, do todo. É o que nós te pedimos, nós reconhecemos o nosso pecado e te pedimos perdão, nos perdoa. Nos perdoa, porque se nós agimos até aqui, se temos agido, nós queremos te pedir, e toda vez que nós tivermos a possibilidade de seduzir para o mal, de manipular para o mal, de forma egoísta, ao nosso próprio interesse, Pai, traz essa palavra à nossa mente, nós te pedimos. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco na nossa mente, traz à luz, nos momentos oportunos, essa palavra que nós ouvimos. Nós queremos muito mais do que uma visitação, nós queremos que o Senhor more em nós. Nós queremos que a tua palavra seja cravada em nós. Não para que nossa alma sinta nesse momento um prazer, não. Mas para que a gente venha praticar ao longo dos nossos dias. Para que nós venhamos praticar nos nossos relacionamentos. É o que nós te pedimos, Abba. É o que nós te pedimos. Por favor, Senhor, por favor, traz a nossa memória, fala conosco. Nós não queremos mais ser as mesmas. Nós não queremos mais ser as mesmas. Nós identificamos em Dalila que nós temos muitas habilidades. Identificamos em Dalila que ela utilizou todas elas para o mal, para o próprio benefício e interesse. Nós não faremos isso. Se fizermos até aqui, Pai, e que fizemos em alguns momentos, nós nos arrependemos, rejeitamos, renunciamos e dizemos que a partir daqui nós nos moveremos pelo coletivo e pelo reino. Em nome de Jesus, pelo benefício de todos. É o que nós declaramos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti
Que o Senhor tenha misericórdia de ti, te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Quando você reconhece quem você é, o Senhor começa a trabalhar em você. Quando você olha para você e fala, Senhor, eu estou me examinando e realmente existe ainda caminho mau em mim, o Senhor te transforma. Quando você olha e julga você mesmo, você não vai ser mais julgado por ninguém. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado. Obrigado por você estar aqui até agora. Ó, beijo, gratidão e até sexta-feira. Sexta-feira a gente vai falar sobre Débora, a ama. Beijo, tchau e até sexta. Fica com Deus.